Olá, pessoal. Eu me chamo Maria Francani, sou estagiária do curso de Licenciatura Plena em Matemática pela URCA, Unidade Descentralizada de Campos Sales, e hoje eu vou explicar para vocês um pouco sobre o conteúdo de adição. O que é adição? Adição é o ato de eu agregar alguma coisa a outra coisa, ou seja, acrescentar, adicionar algo a outra coisa. Primeiramente, nós vamos estudar as nomenclaturas da adição, que são elas. Eu tenho, por exemplo, aqui, esta adição aqui, 6 mais 4, 10. O 6 é uma parcela, o 4 é uma parcela e o 10 é a soma ou total desta adição. Quais são as propriedades da adição? A primeira propriedade é a propriedade comutativa, ou seja, a ordem das parcelas elas podem ser modificadas, ou seja, alteradas, que não vai influenciar no resultado. O meu resultado vai ser o mesmo. Por exemplo, 5 mais 4, 9. Se eu alterar a ordem das parcelas aqui, o meu resultado continua o mesmo. 4 mais 5, 9. A segunda propriedade é a propriedade associativa, ou seja, eu posso associar as parcelas da adição da maneira que eu quiser, que o meu resultado continua sendo o mesmo. Nós temos esse exemplo aqui, 8 mais 10 mais 12, 30. Se eu associar essas duas primeiras parcelas e baixar a última, o meu resultado continua sendo 30. Se eu, por exemplo, baixar a primeira parcela e associar essas duas últimas aqui, também o meu resultado continua sendo 30. E a terceira propriedade é a propriedade do elemento neutro, ou seja, o elemento neutro da adição é o zero. Qualquer número somado a zero é ele mesmo, ou seja, qualquer número natural somado a zero continua sendo ele mesmo. 9 mais 0, 9. 6 mais 0, 6. Agora, nós vamos aprender como montarmos a operação da adição, ou seja, nós devemos colocar as parcelas umas sobre as outras, de forma que as unidades elas fiquem alinhadas com as unidades, as dezenas com as dezenas, centenas com as centenas e assim por diante. Esse é o que é um dos passos mais importantes para se montar uma adição e efetuar sua soma. Caso monte de maneira errada, o seu resultado irá ser errado. Vamos ver aqui, como é que eu vou saber quem é a parcela das unidades, dezenas e centenas? Sempre da direita para a esquerda, primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem. A primeira ordem, da direita para a esquerda, é a ordem das unidades. A segunda ordem é a ordem das dezenas. E a terceira ordem, a ordem das centenas. Nós temos esse exemplo mesmo aqui, 127. O 7 é a parcela das unidades, o 2 a parcela das dezenas e o 1 a parcela das centenas. Vejamos outros exemplos aqui, 320. O 0 é a parcela das unidades, o 2 a parcela das dezenas e o 3 a parcela das centenas. Outro exemplo aqui, 458. O 8 representa a parcela das unidades, o 5 a parcela das dezenas e o 4 a parcela das centenas. E por último, esse exemplo mesmo aqui, 234, que o 4 vai representar a parcela das unidades, o 3 a parcela das dezenas e o 2 a parcela das centenas. Agora aqui nós vamos ver um exemplo de uma adição de duas parcelas, 342 mais 225. Eu agrupei, a parcela das unidades abaixo das unidades, a parcela das dezenas abaixo da parcela das dezenas e a parcela das centenas abaixo da parcela das centenas. E depois efetuei a minha soma, 2 mais 5, 7, 4 mais 2, 6, 3 mais 2, 5. E aqui é a soma, o total dessa adição. Outro exemplo aqui, bem simples, 98 mais 134. 8 mais 4, 12, elevo uma dezena,
lá para cima da parcela das dezenas e soma, ó, 1 mais 9, 10, 10 mais 3, 13, me sobra o quê? Uma centena. Relevo lá para cima da parcela das centenas. 1 mais 1, 2, ó, 232 é o meu resultado. O 2 é a unidade, o 3 são as dezenas e o 2 aqui representa a parcela das centenas. Aí tem esses exemplos mesmo aqui, ó, 12 unidades. Como é que eu posso representar? Eu posso representar por uma dezena e 2 unidades. Aqui outro exemplo, ó, 13 dezenas, que eu vou ter o quê? Uma centena e 3 dezenas. E por último aqui, ó, 2 centenas. 2 centenas eu posso escrever como 20 dezenas ou então 20 unidades. Então, pessoal, é isso a nossa videoaula sobre o conteúdo de adição. Espero que vocês tenham entendido e até a próxima aula.